Fala galera, boa tarde, estamos aqui para mais um Almoço com o Leão e na live de hoje vamos falar de entorse de tornozelo. Essa lesão que acomete muitas mulheres que andam de salto, acomete muitos atletas. Então enquanto a galera vai entrando aí, eu tô enviando a live aqui, sejam todos muito bem-vindos à live. Enquanto vocês estão entrando, eu já tô enviando a live pra galera vir pra cá com a gente, façam o mesmo aí, vai enviando a live. E o bacana é que a live de hoje, né, a gente vai falar sobre entorse de tornozelo. Então a entorse de tornozelo, ela acomete muitas mulheres, né? Principalmente que andam de salto, né? Porque gera uma instabilidade maior. Acomete muitos atletas de vários esportes diferentes: futebol, voleibol, basquete. Então nós vamos falar disso. E é bacana porque hoje vai ser uma live esclarecedora, tanto para estudantes e profissionais de educação física que pretendem atuar aí na recuperação e na prevenção da entorse de tornozelo, quanto para as pessoas comuns que já tiveram entorse de tornozelo. Eu vou dar dicas preciosas aqui sobre isso. E um outro assunto bacana que nós vamos falar também sobre entorse é a utilização ou não de tornozeleira, né? E aí, usar tornozeleira no esporte, usar tornozeleira no dia a dia, usar tornozeleira depois que tem a entorse de tornozelo? Então nós iremos falar sobre tudo isso hoje, né? O Luan tá indo dar personal aí, tá me ouvindo no carro, show de bola, Luan. Qualquer dúvida pode chamar aí, tá? Sejam todos bem-vindos que estão entrando aí. LP Music entrou aí, grande LP Music, toda quinta com a gente, muito bom. Vinícius Lopes está na área, salve Vinícius, seja muito bem-vindo. Quem for entrando aí, o meu boa tarde, um bom almoço pra gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que é entorse de tornozelo. Galera, em 2 minutinhos a gente começa. Vai encaminhando essa live aí, clica no aviãozinho e vai mandando essa live para todos os estudantes, profissionais de educação física que você conhece e principalmente para aquelas pessoas que porventura já tiveram alguma lesão por entorse de tornozelo. Então encaminha aí para a galera que eu tô encaminhando aqui também. Tô clicando nos nomezinhos aqui e tô enviando o aviãozinho para a galera entrar na live. Faça o mesmo aí você também. E em 2 minutinhos a gente inicia com um conteúdo com toda certeza diferenciado. Então vamos que vamos, tô encaminhando aqui, encaminha você daí, vamos nós. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, meu boa tarde para você. Hoje tem muita coisa bacana pra gente falar de tornozelo. E vocês vão ver que é algo muito comum, mas que também é algo que é bem possível da gente trabalhar em cima de prevenção, tá? Então fiquem ligadinhos aí na live de hoje. Bom, vamos lá. Já estou encaminhando aqui, faltam só alguns nomezinhos. Vamos lá. Feito, galera. Já enviei para todos aqui. Espero que estejam todos bem aí. Vamos iniciar o Almoço com o Leão. Quem estiver almoçando, segue almoçando. Quem estiver no carro, dirigindo, fica ligado no trânsito aí, mas fica de ouvido ligadinho no Leão também. Quem estiver em casa, hoje como eu, hoje a live é de casa, vocês veem como é um almoço de fato. Às vezes eu dou essa live de casa, às vezes eu abro a live em algum restaurante porque eu esteja almoçando, às vezes saindo de uma reunião. Já fizemos até no carro o Almoço com o Leão. Então, o importante é estar com vocês aqui sempre, 12h07, toda quinta-feira. Então vamos lá, entorse de tornozelo. Eu vou começar pedindo para que vocês coloquem aí, o pessoal que está assistindo, coloca aí para mim. Você já sofreu entorse de tornozelo? Se sim, quantas vezes? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários. Se você já sofreu entorse de tornozelo e quantas vezes você já sofreu. O Vitor Zavarizi, grande Vitor. Vitor Zavarizi é um amigo que gosta bastante de futebol, que joga, né, futebol aí em vários momentos da sua semana e já teve 13 entorses de tornozelo. Zava, você vai entender já já por que isso é tão recorrente, tá? Grande Conrado, cara, que prazer inenarrável ter você aqui na live. Meu amigo, Stefano, fica à vontade para perguntar o que você precisar. O Vitão só teve uma vez. Vitão, fica ligado para você não ter mais. E a Elo já teve 5 vezes. Então eu tenho aqui, ZN Customs, mais de 10 vezes. Olha só, galera, que interessante, né? Grande Físio Rosendo, seja bem-vindo. Jorge, fisioterapeuta, meu ex-aluno, grande amigo e grande profissional da fisioterapia. Bom, galera,
Vitor Zavarizi e Elo colocaram aqui, junto com o ZN Customs, 13 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Por que que isso acontece? Porque que uma vez que você torce, você tem uma entorse de tornozelo, você tem recorrentes entorses de tornozelo, né? E principalmente, olha que bacana, né? Se a gente for pegar aqui o histórico, depois, se ZN Customs conseguir me dizer aí, atua como personal, é homem, mulher, depois clareia para mim, coloca seu nome aqui, porque como tá o Instagram da empresa, pra gente ter uma conversa um pouquinho mais direta aí para eu poder entender melhor. Mas a Elo, por exemplo, e o Zavarizi, que são dois amigos, duas pessoas que eu conheço, tem as características principais dessa lesão, né? O Zavarizi pratica muito futebol, é atleta amador de futebol, joga futebol direto, gosta. Isso é muito comum de desenvolver entorse de tornozelo, né? Tiago, show de bola, Tiago. Depois me fala como foram suas entorses. E a Elo é uma das diretoras aí do Conselho de Educação Física, então ela está em vários eventos que ela precisa, por exemplo, estar vestida, apesar de ser profissional de educação física, estar vestida formalmente, de salto alto, né? E o salto alto gera uma instabilidade muito grande. Galera, vamos lá. Primeiro, por que a gente tem lesões constantes aí de tornozelo? O nosso tornozelo, ele é envolvido ali, o Zava está dizendo aqui que só consegue jogar pelada com arcaste, né? Eu vou falar também sobre o uso de equipamentos de tornozeleira para evitar a entorse de tornozelo, o perigo que isso pode ser, tá legal? Aqui o Luan falou que tem um estagiário que teve uma entorse numa dividida e num carrinho de um cara de 1,80 m de altura no futebol, um carrinho pesado, hein? Mas vamos lá, então vamos entender primeiro isso, por que as entorses são recorrentes? Galera, o nosso tornozelo, ele é composto ali por alguns ligamentos que dão essa estabilidade, junto com a musculatura essa de tibial anterior, de gastrocnêmios, né, dos flexores longos dos dedos, extensores, enfim, os músculos que envolvem a articulação do joelho. Maravilha. Sejam bem-vindos aí a galera que está chegando, o grande Gabriel Nascimento, funcional 9,5, um dos melhores funcionais que eu conheço aqui na região do Recreio Barra, seja bem-vindo aí, funcional lá da professora Anne, do Vitor, né? Então seja muito bem-vindo. Vitor jogou bola, Vitor com certeza já teve entorse de tornozelo. Então me conta aí, Vitor, se você não já teve uma entorse de tornozelo, né? E aí, por que isso acontece? Bom, quando você tem lá uma entorse, normalmente você gera uma frouxidão ligamentar. Ah, Leão, mas por que nem sempre no joelho isso acontece e no tornozelo, na maioria das vezes, isso acontece? Porque a gente não tem o hábito de fortalecer a musculatura que envolve o tornozelo e nem de fazer um trabalho específico de propriocepção para ela antes de ter a lesão. E aí faz com que a maioria das lesões de tornozelo a gente tenha frouxidão ligamentar. A gente tem 3 ligamentos principais, normalmente, né, só se torna cirúrgica aí essa entorse quando você rompe lá os 3 ligamentos, normalmente quando fica um deles, o mais forte deles, o ortopedista opta até por não operar, né? Seja bem-vindo aí, Matheus, salve, vamos almoçar juntos. E aí, você tem a frouxidão ligamentar na maioria dos casos. E se você tem uma frouxidão ligamentar, ligamento esse que tem responsabilidade de estabilizar a sua articulação, você na outra vez que pisar em falso, vamos dar o exemplo lá da Elo no salto. A Elo, ela teve entorse de tornozelo. Elo também eu sei que foi atleta de vôlei, tá, Elo? Então não sei se suas entorses vieram do vôlei ou vieram do andar de salto, ou das duas situações. Mas o fato seja caminhando de salto, seja pisando num buraco, seja pisando em falso num degrau, seja jogando vôlei, jogando futsal, jogando basquete, seja qual for a atividade, quando você tem a entorse, primeiro quem é acionado é o músculo. O músculo, ele gera uma contração, e aí essa contração faz com que você tenha ali a estabilização do seu tornozelo naquele momento que você tanto precisa, beleza? Ok, show de bola. Leão, entendi. Mas e por que então a frouxidão no ligamento? Se eu tenho músculo lá. Quando esse músculo não está preparado, quem vem em segundo lugar aí fazer essa
fazer essa ação ali de proteção é o ligamento. E aí, como normalmente a entorse de tornozelo ela suporta o peso de todo o corpo, o que vai acontecer é que com o peso de todo o corpo você vai ter uma entorse ali que vai chegar no ligamento e que vai gerar uma frouxidão, às vezes até uma ruptura do ligamento. E aí imagina, olha o combo, você que tinha um músculo fraco, teve uma entorse, gerou uma frouxidão ligamentar. Aí você agora tem um músculo fraco e tem frouxidão ou ruptura no ligamento. A próxima entorse, ela vai acontecer num movimento muito mais simples. Então aquela entorse que foi citada aqui, por exemplo, numa pancada de um jogador, num próximo jogo, por exemplo, no futebol, ela vai ser uma entorse, onde você vai ter ali, de repente, numa mudança de direção na corrida, já vai sofrer entorse de tornozelo. Então, e as mulheres, por exemplo, que sofreram entorse de tornozelo andando de salto, numa primeira vez foi porque pisou num buraco, porque desceu de um meio fio alto e pisou lá errado, e aí sim gerou a entorse. Na segunda vez, às vezes andando em linha reta, num buraquinho pequenininho, uma pequena virada de pé, já vira uma outra entorse de tornozelo, né? Então, a gente já entende e já sabe o porquê que isso acontece. Eu tô vendo que o Alan tá chamando aqui, deixa eu ver aqui, na tentativa de entrar. Alan, vou liberar a tua entrada aí, hein, Alan, pra gente comigo para fazer tutoria gratuita, para me perguntar o que precisar sobre aquela lesão. Então, como o Alan pediu aqui, seja muito bem-vindo, Alan. Tô só terminando aqui para a galera que me perguntou, né, sobre a entorse de tornozelo, e mostrando para a galera o porquê que ela acontece. E aí eu ainda tenho hoje para bater um papo, se você quiser perguntar sobre isso, fique à vontade. Duas coisas importantes. Como fazer esse fortalecimento de prevenção e se é bom, ruim, se eu devo ou não devo usar tornozeleira ou qualquer imobilização para prevenir ali uma entorse de tornozelo. Diga aí, meu amigo, o que você manda? Seja muito bem-vindo. Se apresenta, diga aí como você trabalha. Boa tarde, eu estou fazendo a imersão com você lá no sábado, muito interessante, conhecimento muito grande, fico grato em poder escutar o que você tem a falar, muito experiente, eu já estou repassando isso no meu trabalho. Eu passar uma experiência própria, que às vezes ajuda até outra pessoa também, né? Que é compartilhar conhecimento. Eu tive uma ruptura total do manguito rotator, né? E fiz a cirurgia, né? Reconstrução de ligamentos. Logo após isso, voltei a fazer o esporte que eu praticava. No segundo ou terceiro treino, meu ombro saiu do lugar de novo. Luxou de novo, mesmo tendo cirúrgico, né? Foi de novo. Então o que salvou foi o fortalecimento muscular através da musculação. Então a musculação é primordial, cara. Não tem como escapar nem pular a etapa de recuperação sem a musculação, tendão, ligamento, a cápsula articular, nada vai funcionar bem. Então tem que ser constante fortalecimento até o final da sua vida, seja qual for a articulação, ombro, joelho, tornozelo, quadril, articulações grandes, né? Então é só isso que eu tenho para falar aí, tá bom? Cara, muito bacana, obrigado pela participação. Que bom que você está gostando lá da imersão, tá? E muito legal a tua fala. Eu uso um pouco dessa fala e eu costumo dizer o seguinte: uma vez que você tem uma lesão em alguma articulação, você se torna um dependente da musculação. E eu costumo dizer que é a melhor dependência do mundo, né? Algumas pessoas são dependentes químicas, outras pessoas dependentes de outras drogas, como o álcool, por exemplo. Isso causa um problema, o tratamento é difícil. A dependência da musculação, e quando a gente fala musculação, galera, é no sentido literal da palavra, músculo em ação. Não quer dizer necessariamente que você tem que estar dentro da sala de musculação. Esse trabalho de fortalecimento ele pode ser feito, inclusive, na sua casa, né? Com um material que não é caro e com exercícios que vão gerar resultado. Claro, para isso é importante que você contate um profissional de educação física especializado em lesões, né? Então esse é um dos cursos que eu estou ministrando lá pelo CREF e que vai liberar aí para o mercado diversos profissionais. Bom, maravilha, obrigado pela participação. Obrigado, até sábado, professor. E o que precisar aí é só chamar, tá legal? Valeu. Bom, galera, seguindo nessa linha que ele falou, já dá um adianto pra gente do que a gente precisa fazer. Fortalecer. Mas fortalecer como? Aí eu vou falar uma palavra mágica. Especificidade. E eu vou aproveitar que o Jorge está na área aí, o Jorge Rosendo. Jorge, fica comigo aí até o final, Jorge, porque no final eu vou falar da parte mais polêmica da live, que é usar ou não usar tornozeleira, né? O que a gente vê, infelizmente, aí, muita gente recomendando. Já tô dando um spoiler, né? Se eu sou a favor ou contra. Mas
Mas vamos nós, porque no final a gente fala sobre isso. Rosendo está dizendo aqui que ele atende em domicílio e está atendendo um paciente com ruptura do tendão de Aquiles, né? O que é o tendão do calcâneo. Mas não adianta trabalhar só essa região. Fato, Rosendo. Então, como é que funciona esse fortalecimento? Na articulação do tornozelo, que é uma articulação bem móvel e que às vezes falta mobilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com você. Observe, quando você pegar um aluno, a mobilidade de tornozelo dele. Galera, a falta de mobilidade de tornozelo dele pode, por exemplo, levar ali ele a ter uma lesão de joelho, de quadril, de coluna. Como assim lesão? Lesão de coluna, joelho, quadril, com problema no tornozelo? Sim. A falta de mobilidade no tornozelo pode, por exemplo, fazer com que ele cometa erro no agachamento e que vai gerar lesão nessas outras articulações que eu falei. Daniel, mas cometeu erro no agachamento da academia. Não, o agachamento é da vida. A gente agacha para pegar as coisas no chão, quem pratica esporte aí agacha para saltar ou para descer de uma queda depois de um salto, no caso do vôlei, no caso do futebol, do basquete. Então, agachar é um movimento que você faz a vida inteira, praticamente todos os dias. Imagina uma falta de mobilidade no tornozelo, podendo gerar lesão no tornozelo, no joelho, no quadril e na coluna. Então, por isso que o Rosendo falou e falou muito bem, a gente precisa de um fortalecimento geral. A gente precisa fazer um fortalecimento em todas as articulações para que não haja instabilidade ali em nenhuma delas. Mas vamos falar do tornozelo, que é o nosso assunto de hoje. Leão, sofro recorrentes entorses de tornozelo e eu já expliquei aqui o porquê que isso é comum, porque a maioria das entorses gera frouxidão ligamentar, às vezes ruptura de ligamento, né? O Rosendo falou aqui de uma ruptura de tendão do calcâneo, que aí é uma lesão mais grave ainda, né? Bom, como é que eu faço isso? Primeiro, prevenção. Eu vou repetir aqui, quem está acompanhando o Almoço com o Leão comigo sabe que eu falo sobre isso, já falei sobre isso várias vezes aqui, galera. Prevenção tem que ser obrigatório, tem que ter no seu treino. E eu vejo poucas pessoas fazendo prevenção. As pessoas só vão remediar depois que o problema acontece. Então, inclui, tá? Inclui porque você precisa prevenir para não ter uma dor de cabeça maior. Então, o que você tem que fazer para prevenir lesão? E serve também se você já teve entorse de tornozelo e já tem frouxidão ligamentar. Você precisa preparar um músculo para ser o primeiro ali a atender a demanda de uma entorse e não deixar o impacto chegar nos seus ligamentos. Como você vai fazer isso? Bom, realizando os movimentos específicos dessa articulação. São eles: flexão plantar, dorsiflexão, adução e abdução, eversão e inversão. Você vai treinar esses movimentos. Beleza, Daniel, mas como é que eu treino isso? É difícil, eu boto uma caneleira? Uma ótima saída são os elásticos. Os elásticos são muito úteis, seja o mini band, seja o teraband. Então, olha que bacana como dá para treinar em casa, né? Dá para treinar, dá para atender, inclusive, de maneira online, para um profissional que tem uma boa qualidade de explicação dos movimentos. Então, você vai lá e com apenas um teraband, 2 terabands, um mini band ou 2 mini bands e alguma plataforma de equilíbrio. Daniel, mas o meu aluno não tem um disco de equilíbrio, não tem um Bosu, não tem problema. Ele pode fazer isso no colchão de casa. O colchão de casa é instável. Então, você tem essa possibilidade ali de resolver o teu problema com uma solução caseira. Maravilha, Leão, entendi. Aí eu vou pegar o elástico lá, vou fazer movimentos de eversão e inversão dinamicamente. Mas você uma vez aqui falou que isometria também é legal, eu vou fazer dinamicamente e isometricamente. Resolvi o meu problema de entorse de tornozelo? Não, porque também não adianta ter esse músculo forte e não ter esse músculo preparado para responder rápido aos... Como funciona a entorse de tornozelo? Você pisou no buraco, ou você sofreu uma carga, ou você correu e na mudança de direção virou o pé. Em todas essas situações, quando isso acontece, os proprioceptores mandam uma informação para esses músculos que envolvem essa articulação. Contrai, segura. Se eu tenho uma eversão, os músculos que fazem inversão têm que contrair para poder essa eversão não acontecer. Então alguém vai lá e fala: músculos que fazem eversão contraem. E se ele não estiver preparado para responder imediatamente, rapidamente esse estímulo, não dá tempo. E aí você tem a entorse e a dor vai lá para o tornozelo e a lesão vai para os ligamentos. Beleza? Então, Leão, como é que eu treino isso? Bom, com um treino que é maravilhoso, que é a propriocepção, que a gente usa para várias articulações. E aí você vai fazer o trabalho de propriocepção específico. Você pode ir lá, se o teu problema maior de entorse está sendo a eversão, você fazer um trabalho
trabalho de propriocepção ali para suportar a reversão. Você pode fazer um trabalho geral, você pode gerar um desequilíbrio específico, você pode e deve especificar. Então, a Elo, a galera que falou lá no começo, né, o Zavarizi, a galera que falou que já teve entorse de tornozelo, por exemplo, imagine que o Zavarizi foi jogando futebol, então eu posso usar uma bola para simular uma situação do futebol onde ele poderia ter uma entorse, para fazer um trabalho de propriocepção específico, para naquele momento específico, quando ele estiver no futebol dele, ele tenha essa entorse e o músculo esteja preparado para responder aqueles. É assim que a gente faz para prevenir ou para, eu não chamo de recuperar, né? Ou para evitar mais entorse de tornozelo que você tem, tá legal? Então, essa é a ideia. Vamos ler os comentários aqui e daqui a pouco a gente vai para polêmica, porque eu prometi polêmica aqui no final, hein? Bom, JK tá dizendo que é a primeira vez que ele entra na live, me parabeniza pelo projeto, muito importante para diversos profissionais de educação física. Não tem problema, tá, JK? Mesmo não ficando até o final, não era uma ideia inicial do projeto eu deixar a live gravada justamente para a galera estar aqui, mas eu tenho deixado as lives gravadas. Então, se você quiser assistir aos assuntos anteriores, busca aí, porque tem outras lives também, e eu vou deixar essa gravada aqui para você terminar de assistir, tá legal? O legal do ao vivo é que você pode me perguntar. Hoje eu já tive um profissional que entrou comigo aqui ao vivo e tirou todas as dúvidas. Se você quiser fazer isso, pode entrar agora, chama aí para entrar na live. Pode ser estudante, profissional, pode ser até alguém que não é da educação física e que tem entorse de tornozelo e quer tirar dúvida comigo. Fique à vontade para entrar na live e perguntar. Bom, então, seguindo aqui, o Bruno, personal, chegou a treinar na academia essa semana uma cliente com fascite plantar nos 2 pés. Bruno, fascite plantar é uma lesão bem incômoda, né? E lesão essa que a gente precisa ali, primeiro, de um tratamento que você vai ser um pouquinho conservador. Ou seja, primeiro a gente precisa tratar a inflamação. E isso vai acontecer lá com o ortopedista, com os remédios, com os fármacos, e lá com o fisioterapeuta, com a fisioterapia analgésica. Após essa fase, quando você sai do processo inflamatório da fascite, é que a gente começa a entrar nos exercícios ali, para que você não volte a ter essa fascite. Então, a fascite plantar é uma lesão específica, onde a gente precisa entender cada etapa para não correr o risco, de repente, de achar que está fazendo um exercício ali que vai melhorar e está correndo o risco de agravar. Beleza? Maravilha. Rosendo disse que postou um vídeo lá usando o chapéu chinês. O Lucas colocou aqui que leão anda com leão. Gostei dessa frase, Lu. Leão é meu sobrenome, né? É um nome muito forte, né? É um nome que eu tenho um orgulho tremendo. Eu amo o meu nome. E eu procuro agir como o meu nome me propõe, né? Eu procuro ser um leão em tudo que eu faço. E essa frase do Lucas é bem legal. Quando a gente fala leão anda com leão, a gente quer dizer que águia anda com águia, a gente quer dizer que leão anda com leão, a gente quer dizer que um cavalo manga larga anda com cavalo manga larga. Isso tudo a gente está vendo positivamente, né? Estamos falando de animais que são muito poderosos e têm uma representatividade muito grande no mundo animal. Mas acontece o contrário também. Ao mesmo tempo que leão anda com leão, gatinho anda com gatinho, jacaré anda com jacaré, mas lagartixa anda com lagartixa. Então eu gostei dessa fala, Lucas, e vou lembrar todo mundo que está assistindo aqui, cara, quer mudar de vida, cola com quem já faz e já tem sucesso naquele nicho. Isso com certeza vai te ajudar a crescer. E eu não tô nem... Cara, eu peguei uma postagem, né? Fizeram uma postagem, um vídeo igual ao meu. Igual. Pegaram um vídeo meu do Rio, um outro profissional lá, e aí postou no Instagram dela. Postou lá um vídeo idêntico. E aí você pensa, caraca, Daniel, que revoltante. Você vai processar ela porque ela copiou o seu vídeo? Claro que não. É sinal de que ela tá me seguindo e ela acredita no que eu faço, né? Agora, vou dar uma dica legal para vocês, que é o que eu sempre faço, tá? Os profissionais que eu acompanho, quando eu vejo um negócio muito bacana que eles fazem e eu entendo que eu quero compartilhar aquilo também, eu vou lá e dou crédito para aquele profissional. Eu vou lá e coloco no vídeo assim, isso é importante, por isso, isso, crédito ou vídeo postado por arroba. Isso não vai desmerecer a tua... Não é porque não foi você quem criou que é menos importante. Você pode postar algo que alguém já criou, mas postando isso, você está levando para os seus seguidores, que não são seguidores daquela pessoa. Mas fica a dica aí, bacana e ética. Coloque lá o crédito de quem criou. Maravilha. Que bom que você está comigo aqui, Marília. Bom, então, dito isso, entendemos aí como recuperar a lesão de tornozelo. Vamos para a polêmica. Vamos lá. Usar tornozeleira. Usar
utilizar imobilização no tornozelo, seja com tornozeleira, seja com kinesiotape, seja com esparadrapo, né? Seja com o material que você tiver lá na hora, com atadura, como muitos atletas. O que você acha sobre isso? Vamos lá, vou colocar as situações para vocês e eu quero que você jogue no comentário aqui. Leão, eu discordo totalmente. Esse negócio atrapalha a vida. Esse negócio faz mal. Esse negócio não deve ser usado em hipótese alguma. Tornozeleira. Segunda opção. Não, Leão. Para atleta não prejudica. O atleta pode utilizar. O leigo não deve usar nunca, mas o atleta pode utilizar no jogo. Terceira opção. Leão, nenhum dos dois deve usar. Nem o leigo, nem o atleta. Prejudica os dois da mesma maneira, salvo em algumas exceções onde a gente precisa ali intervir na mobilidade daquela articulação para que o cara, por algum momento, não mexa. E aí, coloca aí para mim. Você concorda com a opção 1, com a opção 2 ou com a opção 3? Coloca aí nos comentários para mim. Qual das opções? Devo ou não devo usar tornozeleira? Coloca aí para mim. E vamos falar sobre isso. E eu não vou ter medo de falar incisivamente qual é a minha opinião sobre isso e, obviamente, justificá-la. Coloca aí para mim o que você acha. A gente deve ou não deve usar tornozeleira? Existe algum caso que a gente deva usar? A gente nunca deve usar? Coloca aí para mim a opinião de vocês. Vamos que vamos. Galera que está ao vivo aí. E não tem problema se você não é da área de educação física. Coloca a sua opinião aí, porque vai tirar dúvida de muita gente que não é da educação física, mas já sofreu com entorse de tornozelo. Bom, o Bruno entende que é a opção 3, né? Que a gente não deve usar, mas em alguns momentos pode ser necessário. Boa resposta aí, Bruno. O que mais? Alguém acha que é um vilão, a gente não deve usar? Ou alguém acha que sim, a gente pode usar com atletas, por exemplo, a tornozeleira? O que vocês acham sobre isso? Entrando na live aí, Estevão, seja muito bem-vindo. Estevão, profissional de educação física e fisioterapeuta. Deia também acha que é a opção 3, né? O Rosendo colocou ali que, sendo para leigos ou para atletas, não é que a gente não deve usar, ou seja, é a opção 3 também, o Rosendo. Lucas Pinheiro também vota na opção 3, né? Marília também vota na opção 3. Poli também vota. Cara, tô feliz com isso. Meus seguidores estão, de fato, acompanhando os conteúdos. Obrigado, Estevão. Seja bem-vindo à live. Fica à vontade aí para perguntar, para falar, para emitir opinião, tá? Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Já que todo mundo foi de opção 3 e o Leão tá feliz com isso, porque tem leões andando com o leão, né? E aí o Rosendo coloca aqui que o problema de usar é que pode se tornar um vilão quando você precisar da musculatura. E esta musculatura está acostumada com o efeito placebo. Show, Rosendo! E o Rosendo já vem endossando aí a opção 3. Galera, vou dar a notícia boa. Quem votou opção 3 acertou. Primeiro ponto, nem tornozeleira, nem cinta que as pessoas colocam lá para a coluna ou para o abdômen. Nenhum implemento desse deve ser utilizado simplesmente pelo fato de ajudar na estabilidade. Por esse motivo, ele não deve ser utilizado. Não use tornozeleira para te dar estabilidade. Exemplo, jogador de futebol usa tornozeleira para dar estabilidade e evitar entorse. Aquela mulher que já teve várias entorses de tornozelo com sal, usa tornozeleira para não ter mais entorse de tornozelo de sal, tá? Deia, gostei da ideia, Deia. Estevão, tá aí na área ainda? Eu vou estar com o Estevão daqui a alguns dias, né? Nós faremos ali uma palestra junto em uma universidade. Então, gostei dessa ideia, hein? Vou conversar com o Estevão para nós fazermos uma live. Ótima ideia. Estevão, se você estiver aí na live ainda, me conta aí que a gente, se tu topas a live comigo, e a gente marca um bom dia e horário aí para fazermos. Gostei, boa ideia, Deia. Boa ideia, Deia foi ótimo, né? Bom, então, eu não devo usar. Show! Aí, ó, Deia, Estevão já confirmou, hein? Vou marcar com ele, vou falar com ele lá no WhatsApp e a gente vai marcar uma live junto. Tá legal? Que bom, que bom. É muito bacana porque os profissionais bons se encontram, falam a mesma língua e não tem medo nenhum nem pudor de indicar um ao outro. Isso se dá pela qualidade. Quando você tem qualidade no seu trabalho, você indica os outros, porque você sabe que cada um tem a sua particularidade e cada um entrega da sua forma. Normalmente, aquele cara que acha que o colega que fala da mesma coisa é concorrente é o cara que está inseguro com o conteúdo que ele entrega, que com certeza não é o nosso caso aqui. Conheço bem o professor Estevão de muitos anos, sei que é um cara que estuda bastante, né? Bom, então vamos lá.
Então, eu já disse para vocês, o cara, por que ele não deve usar? Galera, o que a tornozeleira ou a imobilização, esparadrapo, com atadura, com, enfim, spiral tape, cara, o que for você utilizar para imobilizar, por que eu não devo fazer isso, né? Porque se eu fizer isso, eu estou colocando um implemento externo para realizar uma função que é do músculo. E se a função é do músculo, é o músculo que tem que realizar. Então, a melhor maneira de imobilizar ou estabilizar um tornozelo para que você não tenha lesões é fazer o fortalecimento desse músculo, fazer o trabalho de mobilidade e fazer o trabalho de próprio. Isso vai fazer com que você tenha ali um tornozelo estabilizado e não lesione. Leão, mas você disse que na opção 3 tinham alguns casos específicos. Um deles, o Rosendo citou aí. Eu volto a bater na tecla que atleta não é sinônimo de saúde. Imagina que agora, durante essa semana, o Arrascaeta, né, tivesse tido lá, ele jogou na terça-feira pelo Flamengo. Imagina que nesse jogo ele tivesse tido uma entorse de tornozelo. Bom, eu acho que não é dúvida para ninguém que ele está no top 3 ali de jogadores mais importantes para o time do Flamengo. Se não for o mais importante. E aí, sábado, tem final da Libertadores. Cara, ele teve uma entorse, tá com incômodo, dor, vai fazer o tratamento analgésico ali para melhorar o que for preciso, mas ele vai precisar de estabilidade no jogo. Nesse caso, ele vai, de fato, precisar usar a tornozeleira. Porque a gente está falando de atleta, alto rendimento. É a maior competição. Para quem entende de periodização aí, é o pico de performance que o Flamengo planejou ter ao longo de todo o ano de 2022. Então, não ter ali um top 3 jogador presente seria um risco muito grande para o planejamento e por água abaixo. Nesse caso, vale a utilização. Agora, se você for pegar, por exemplo, o Arrascaeta usa a tornozeleira desde toda a carreira dele. Cara, ele vai conseguir torcer o tornozelo, fazer uma entorse andando em casa, pisando num buraco na rua, porque a musculatura vai ficar tão fraca que ela não vai ser capaz de suportar isso. Imagina, um atleta que não lesiona no jogo, mas lesiona brincando com o filho em casa, né? Então esse é o grande perigo de usar a tornozeleira, tá? E um outro ponto, eu falei também sobre o leigo, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno, vamos ficar em oração juntos aqui. Eu acho até que quem não é flamenguista não quer isso, cara, porque ter o Arrascaeta fora de uma final de Libertadores para quem gosta do bom futebol, seria triste demais. Bom, obrigado. Entrou aí o grande amigo Rafael Batista aí, elogiando minha beleza. Não é à toa, Rafa, que me honrou de lindo, né? Então, é uma beleza consciente. Eu sei que o Leão é lindão. Obrigado aí, meu amigo. Bom, e aí, o Bruno coloca aqui para deixar em torce pro Fernandinho, né? Cara, que ninguém deles tenha em torce. Vamos pro jogo completo por completo. Eu sou mais o Mengão. E eu sei que você tá brincando lá na questão de deixar em torce pro Fernandinho. Bom, então, galera, mas Leão, você falou também que o leigo pode usar. Em alguns casos, sim. Por exemplo, imagine que o leigo fez uma entorse de tornozelo muito grave. Ele tá lá na fisioterapia, ainda na fase analgésica, tomando remédio, ainda não liberado para exercer, e ainda não chegou para você para fazer o fortalecimento, que é o nosso papel, profissional de educação física. E o fisioterapeuta percebe que ele tá com uma frouxidão tão grande que ele precisa, por um momento, ficar estabilizado até recuperar ali a inflamação, né? E aí o Rosendo fala ali agora, entrou o comentário dele aqui, para conter o edema, ou seja, o edema que é resultado da inflamação, né, na lesão, e aí gera um edema, e se você deixar ele sem imobilização, ele vai ali agravando esse edema. Então é uma situação, por exemplo, onde o leigo precisa usar uma imobilização, seja tornozeleira, seja uma botinha, né, feita lá pela fisioterapia. Então são essas duas situações aí. Fora essas, galera, não é algo para você usar. Então você que está assistindo a live, que é um atleta amador de qualquer esporte, futebol, vôlei, basquete, handebol, né, qualquer esporte que envolva entorse de tornozelo, possível entorse de tornozelo, não passe a sua vida usando tornozeleira. Você vai estar deixando a sua musculatura completamente enfraquecida e aí você não vai ter entorse no futebol e vai ter entorse no seu dia a dia e daqui a pouco ruptura dos 3 ligamentos, cirurgia e aí vai ficar difícil voltar a jogar seu futebol. Então não cometa esse erro. Deixa eu ver uma perguntazinha que entrou aqui. Fábio Ribeiro Pereira. Seguindo essa linha de raciocínio, as palmilhas feitas sobre encomenda também não devem ser usadas? Cara, que pergunta boa, hein? Fábio, as palmilhas são um outro caso, né? Porque a palmilha ela não é estabilizadora, tá? A palmilha é quando você tem ali, por exemplo, algum desvio postural no tornozelo. Você tem um tornozelo completamente supinado ali, né? E aí
aí esse movimento de supinação ele está incômodo ao ponto de você não conseguir realizar a sua atividade. Essa é uma possibilidade do uso lá da palmilha, por exemplo, para melhorar o teu conforto. Outra possibilidade é o uso da palmilha. Alguém falou hoje, por exemplo, sobre fascite plantar. Então a palmilha ela não é usada para estabilidade. Ela tem outros fins. Então a palmilha normalmente ela é recomendada pelos ortopedistas e pelos fisioterapeutas, e nesses casos ela pode ser usada. Eu falo de todos os implementos que geram estabilidade, porque quem tem que gerar estabilidade não é implemento, não é tornozeleira, não é muqueira, não é cinta, né? Não é aquele cinto que se usa no agachamento. Não é isso que tem que gerar estabilidade. Quem tem que gerar estabilidade é o seu músculo. Beleza? Então é isso e é sobre isso. Bom, galera, com isso a gente chega aqui à entrega final do conteúdo que estava programado para hoje para lesão de tornozelo, mas eu estou aqui ainda disponível. Boa tarde, Vânia. Seja muito bem-vinda. Eu estou aqui ainda disponível para quem quiser fazer qualquer pergunta ainda sobre esse tema. Ficou alguma dúvida sobre entorse de tornozelo? Todo mundo entendeu? Leão, entendi, mas caraca, queria mais. Calma. Toda semana eu escolho um dos temas, né, sobre lesão e venho falando sobre ele no meu Instagram. Então fica ligado no meu Instagram, porque já teve publicação na segunda, já teve publicação na terça. Na quarta-feira eu coloquei ontem um vídeo no meu canal do YouTube. Tô fazendo a live hoje. Vai ter publicação mais tarde e, além disso, eu também vou publicar amanhã sobre isso. Então é uma semana inteira falando sobre isso, tá legal? E então é bem importante que você também esteja atento às outras dicas que eu tô dando lá no meu Instagram. E para fechar, quem não se inscreveu ainda, galera, eu tô dando aí a oportunidade de você assistir 3 aulas gratuitas, sempre às 20 horas, nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Essas aulas são a Maratona do Leão, que é uma maratona de aulas ao vivo, gratuitas, online. Você vai entrar pelo seu link lá no YouTube e vai assistir as aulas com conteúdo sobre lesões e bastante conteúdo entregue. Se você vê que numa live aqui, 40 minutos a 1 hora, eu entrego tanta coisa, imagine em 3 aulas que começam às 8 da noite. A hora que termina, vamos descobrir ao longo da aula, conforme a galera for perguntando, conforme a galera for interagindo, a gente vai levando essa aula. Então, como é que eu me inscrevo, Leão? Link tá lá na minha bio. Clica lá no link, vai te levar para o meu site. Observa lá alguns depoimentos de como foi a Maratona do Leão. Na sua primeira edição, estamos na segunda edição da Maratona do Leão, trazendo conteúdos novos. E lá eu não trago só a parte técnica. Eu também falo lá para você como você deve colocar em prática. Mas vamos lá. Luan pergunta aqui, mestre, assista num caso de instabilidade para quando a musculatura está bem fraca. Exemplo, uma pessoa acabou de sair de um acidente e ainda está no quadro fisioterapeuta. Luan, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, eu vou usar até o exemplo da gravidez, né? Ao invés do acidente. Muitas vezes a mulher ela sai da gravidez com diástase, que é o afastamento da musculatura do abdômen de sua parede, o que dificulta com que ele tenha uma boa contração. E aí acaba fazendo uso da cinta para tentar de alguma maneira estabilizar ali o tronco, uma vez que ela está sem a capacidade de realizar força. Então isso é uma medida de tratamento. Quando a gente pensa na fisioterapia e na ortopedia, se a gente está nessa fase onde o músculo é insuficiente, eu não estou falando fraco, tá, Luan? Eu estou falando insuficiente para realizar a sua contração de estabilização da articulação. Nesse caso, você vai usar a cinta para o dia a dia ou para algum momento específico do dia, mas é importante que comece a ser feito um fortalecimento, tá legal? Para que você pare o mais rápido usar a cinta. E eu tenho certeza que o ortopedista e o fisioterapeuta de qualidade que passaram em uma situação dessa querem que esse paciente deles pare de usar isso mais rápido. Então, nesse caso, é interessante usar. Fora isso, Luan, não é interessante. A minha fala é não utilize cinto, beleza? Bom, Bruno colocou aqui, essa cliente de fascite plantar, ela vai fazer o teste de pisada na sexta agora. Ah, maravilha, maravilha. Então, já vai te dar um bom parâmetro, tá? Beleza, Luan, já vou falar sobre... o Luan tá falando aqui de canelite, que é uma inflamação no músculo tibial anterior, né? Que faz parte ali também da articulação do tornozelo. É muito comum desenvolver canelite
canelite, Luan, e eu já vou ler tua fala aí, tá, Rosendo? Só tô indo na ordem dos comentários aqui. Então, Luan, é muito comum desenvolver canelite porque é um músculo que a gente acaba não trabalhando no dia a dia. Mais uma vez, a gente esquece. Normalmente a galera vai treinar a força, ela só lembra do bíceps, do peitoral, do glúteo, do quadríceps, né? E lembra muito da panturrilha, dos gastrocnêmicos, né? E esquece do tibial anterior, que é uma musculatura antagonista aos gastrocnêmicos. E como eu já falei algumas vezes, uma musculatura muito forte comparada a uma musculatura antagonista muito fraca gera desvio postural e com certeza pode gerar dor ou alguma lesão. E é esse o caso. Você tem um gastrocnêmio muito forte, muito bem preparado, resistente, e tem um tibial anterior que não é nem forte e nem resistente. Aí você vai fazer, por exemplo, uma corrida, uma caminhada com inclinação, que exige vários movimentos de dorsiflexão, você acaba gerando uma inflamação no tibial anterior, que é o que a galera chama de canelite. Como resolver isso? Primeiro ponto, já está com canelite, inflamou, ortopedista, fisioterapeuta para tratamento analgésico. Saiu da inflamação, aí você tem que entrar com um trabalho de fortalecimento e um trabalho de resistência muscular localizada para o tibial anterior. Por que também um trabalho de resistência muscular localizada? Porque a gente vai usar muito o tibial anterior constantemente. Então, além da força, a gente precisa de resistência. Como, por exemplo, andar caminhando, né? Andar caminhando é ótimo. Caminhando no seu dia a dia. Você caminha o dia todo. Você caminha todos os dias da sua vida. E aí quem faz corrida na esteira, quem corre na rua, mais ainda precisa desse tibial anterior, tanto forte quanto com resistência muscular localizada. Então, aí um detalhe bem importante, tá? Bom, Rosendo colocou aqui só para completar, né? Existem algumas órteses que pegam um tornozelo que tem o poder de prevenir patologia, como o pé caído. Sim, verdade. E aí o pé caído, né, obviamente, sem uma força suficiente ali do tibial anterior para sustentar o pé. Mas aí, Rosendo, como a gente estava batendo papo aqui, por isso, galera, eu vou aproveitar até a participação do Rosendo aqui na live, que é muito legal. É por isso, Rosendo, que eu sempre sou a favor da interdisciplinariedade. E cada um tem seu papel, a fisioterapia tem o seu papel na recuperação, a físio tem o seu papel na recuperação de lesão. Essa semana eu recebi um comentário em uma das minhas publicações que eu patrocinei, né? E de um fisioterapeuta lá de Santos, falando: professor, eu vi aqui que o senhor é profissional de educação física, está falando no trabalho de recuperação de lesões, mas esse é um papel da fisioterapia e tal, que é um debate que a gente vê muito. E aí eu expliquei para ele, falei: cara, você está completamente equivocado, tanto legalmente quanto tecnicamente. Legalmente, se você for pegar a resolução do CONFEF, Conselho Federal de Educação Física, diz lá que uma das áreas de atuação do profissional de educação física é a atuação em recuperação de lesões. E se você for pegar da fisioterapia, também tem isso. E na educação física não diz que o fisioterapeuta não pode, e na fisioterapia não diz que o profissional de educação física não pode. E detalhe, as funções são diferentes, né? O Rosendo foi meu aluno no curso de educação física, então ele tem aí as duas graduações. Então, com toda certeza, ele entende que o papel da fisioterapia é um, o papel da educação física é outro, mas ambos trabalham com recuperação de lesões e um depende do outro. Gente, fisioterapeuta não é concorrente do personal que trabalha com recuperação de lesões. O personal que trabalha com recuperação de lesões não é concorrente fisioterapeuta. Eles precisam atuar juntos. Sem um, o trabalho do outro não é possível. Se eu não tiver um bom fisioterapeuta para fazer a recuperação ali na fase analgésica, na fase de recuperação da funcionalidade, não chega o paciente para mim. Se eu não tiver um bom profissional de educação física para atender o pós-fisioterapia, onde você teve lá a recuperação, a fase da analgesia, a fase do retorno da funcionalidade, e aí você não tem um profissional de educação física para entregar, que é quem sabe fazer esse fortalecimento voltado ali para a prática ativa, para a prática do dia a dia, todo o trabalho que foi feito pelo ortopedista e pelo fisioterapeuta vai por água abaixo, né? Então, esse trabalho interdisciplinar, ele não é só importante, ele é absurdamente necessário, tá legal? Então fica essa última dica aí para vocês. Queria agradecer muito a presença de todos que estiveram em mais esse almoço com o Leão. Semana que vem tem mais, e semana que vem o assunto também é bem bacana. O assunto semana que vem é artrose, beleza? Ok? Então o assunto da semana que vem é artrose, tá? Poli, sim, esporão do calcâneo a gente tem como tratar, sim, mas assim como a fascite plantar que foi falada aqui, são lesões que primeiro assim, que não dá pra gente ir tratando em paralelo como outros. Por exemplo, em torse de tornozelo, a gente faz um trabalho ali simultâneo e paralelo.
Lesão de ligamento cruzado, a gente consegue fazer um trabalho paralelo ali com a FI, com a ortopedista. Condromalácia, nós fazemos um trabalho paralelo. Agora, fascite plantar, esporão do calcâneo, cara, primeiro a gente precisa zerar ali a parte analgésica. O cara precisa sair da fase inflamatória, da fase de dor, para depois nós começarmos a tratar, por exemplo, no esporão do calcâneo ali a mobilidade, fortalecimento muscular para que ele não tenha ali mais uma vez o impacto todo naquela região, de maneira que volte a ter o esporão. Mas ali, nesses dois casos citados hoje, a gente precisa primeiro zerar ali, de alguma maneira, essa parte inflamatória, para depois entrar com a ação do profissional de educação física. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado de mais uma live, de mais um almoço com o Leão. Semana que vem tem mais. Anota aí na agenda, 12h07 tem mais semana que vem. E anota aí no caderninho, semana que vem o assunto é artrose, né? Lesão essa que acomete muitas pessoas. E já vou deixar aqui para você saber, galera, artrose não é doença idoso, beleza? Artrose pode dar em gente nova, gente idosa, gente de meia idade, homem, mulher. A artrose, ela acontece por outros motivos que não só o passar da idade, beleza? Então, semana que vem estamos juntos aqui para falar de artrose. Um grande abraço a todos. Quem chegou depois aí, quem não conseguiu entrar no horário, eu vou deixar a live gravada para que você consiga assistir toda a live. Lembrando que quem está ao vivo comigo, hoje a gente teve mais uma consultoria aqui e eu libero sempre para um profissional entrar na live comigo e perguntar o que quiser. Então, se você é um profissional que quer saber sobre artrose, pode preparar aí para a semana que vem pedir para entrar na live. Bom final de semana para você também, Vânia, e seguimos firmes aqui, sempre em prol do crescimento e da evolução da educação. Vamos que vamos. Um grande abraço do Leão. Valeu, galera que entrou aí e bom finalzinho de tarde, boa tarde aí de quinta-feira, boa sexta-feira e um ótimo final de semana, de preferência com o título do Mengão no sábado, com voto consciente no domingo e na segunda-feira com a comemoração ali devida, porque provavelmente os jogadores do Flamengo voltam só na segunda. Um grande abraço, estamos juntos, semana que vem tem mais. Valeu, galera!